Em primeiro lugar, cristocentrismo e a comunicação. Em seu excelente livro, autor Gary Thomas, no livro Casamento Sagrado, que inclusive na capa levanta essa questão: e se a vontade de Deus em seu casamento, o seu propósito, for fazer você mais santo do que mais feliz, e daí? Ele diz assim: a comunicação é o sangue do casamento que carrega o oxigênio vital para dentro do coração do nosso romance. Em termos outrocêntricos, comunicação é tudo. Mas o que nós vamos comunicar? Os nossos lábios, a nossa língua é um instrumento, você sabe disso muito bem, conforme o livro de Tiago, Provérbios, mas é um instrumento para o bem ou para o mal, é fonte de vida ou de veneno. O que Cristo faz quando Ele toma conta, não somente da língua, mas doma o coração, é que o que sai da nossa boca é graça. Interessante que a própria vida do Filho do Homem, no livro de João, capítulo 1, foi colocado como sendo o verbo, o logos de Deus, a expressão da vida de Jesus. A vida divina foi considerado a encarnação de palavra. Ele habitou entre nós cheio de quê? Graça e verdade, andam juntos. Sobre isso, Lucas comenta, eu gosto demais desse texto, quando fala da vida de Jesus, todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Para os humildes, para aqueles que não eram sábios aos seus próprios olhos, quando Jesus falava para esses, Ele os banhava em palavras de favor não merecido. Graça, por definição, é para os que não merecem. Os que acham que merecem, recebem nada. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, entre na canga junto comigo e eu carrego o peso. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos banha com a sua graça, quando nós nos humilhamos diante dEle. Foi o apóstolo Paulo, em Efésios 4, que talvez melhor caracteriza o tipo de palavras que devem caracterizar o nosso casamento, que infelizmente, com o passar do tempo, com mágoas que crescem entre nós, e alguns versículos antes, o apóstolo Paulo diz algo muito prático para todos os casais, quando ele fala: irai-vos às situações que causam uma certa ira, mas não deixe o tempo passar, porque ira prolongada se transforma em mágoas. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Palavras magoadas. Certa vez um casal chegou diante do pastor e falou: pastor, há 3 anos que nós não dormimos magoados um com o outro. É mesmo? Como vocês conseguem isso? Ele falou: eu dormo no sofá e ela fica no quarto. Essa foi uma piada. Não dormem juntos bravos, mas deixam as mágoas aumentarem. Não é isso.
Alguns versículos depois, então, Paulo diz isso: não saia da vossa boca nenhuma palavra. Ele usa uma palavra original na língua grega que trata de algo ou inútil ou algo podre. Não faz o que poderia fazer e detona o que não deveria fazer. E sim, unicamente a que for boa, para edificação, conforme a necessidade. Como casais, nós sabemos melhor que qualquer um, não somente o que poderia edificar, mas também aquela palavra que pode detonar. E assim ele diz, transmitimos graça aos ouvintes. Você pode ser um paraplégico e ser um ministro do favor não merecido. É fácil. Eu desço da plataforma, alguém parabeniza, me abraça. Eu faço da palavra de graça. Difícil na saída alguém chegar e começar a criticar e falar isso e devolver palavras graciosas. Só Jesus faz isso. Um texto paralelo de Colossenses diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Eu não gosto dessa tradução, porque a palavra literal é: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Às vezes para nós homens é até mais difícil. Tem um texto fantástico do livro chamado Cântico dos Cânticos, em que Deus retrata a história de romance de um casal, Salomão e aquela que tem um nome parecido a Sulamita, Shelomo Shulamita na língua hebraica, como se fosse Marcelo, Marcela, Cláudio, Cláudia. E como os dois se juntam depois do noivado, a consumação do relacionamento no exato centro do livro, do cântico. Mas depois vêm as dificuldades. Em meio a todo esse conflito, ela fala algo, relembrando dos bons velhos tempos, e o que a atraiu a ele no início. Mas olha o que ela diz, descrevendo o maridão, quando ela diz: os seus lábios são lírios, que gotejam mirra preciosa. O seu falar é muitíssimo doce. Essa é a ideia. Aplica-se também para as mulheres. O livro de Provérbios nos dá advertência e encorajamento ao mesmo tempo, em capítulo 14, versículo 1, quando diz: a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos, eu poderia talvez parafrasear aqui, ou acrescentar, com a própria língua a derruba. Como uma mulher com língua pontuda acaba com todo mundo na casa, e como uma senhora doce, com palavras de graça, vindo de Jesus, consegue edificar a todos. Mais 3 versículos de Provérbios e algumas aplicações. Cristocentrismo e a comunicação. Provérbios 18:1 diz isso: o solitário busca o seu próprio interesse. Alguns têm orgulho até de ser muito reservado, muito na dele, especialmente nós homens, duros na queda, relutantes em expor o nosso coração, que é a essência do casamento. Deus tirou aquela costela do lado do homem em Gênesis capítulo 2, tanto para ser protegida por ele, mas também como proteger o coração dele. E quantas mulheres querem que o marido abra o coração para ela poder ser auxiliadora idônea que Deus a fez para ser? Ele não deixa. Mantém as máscaras, o escudo, o solitário. À luz desse texto, tanto no lar como na igreja, aquele que chega lá, senta no fundo e sai, para não ter que falar com ninguém. É muito egoísta isso. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria que exige
esse ministério. O insensato, no próximo versículo, não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Minha esposa vai compartilhar daqui a pouco algo que sempre falamos, que foi revolucionário para nós depois de uns 10 anos de casamento. Um tempo em que nós diariamente compartilhamos um com o outro, alguns minutos, poucos minutos, mas quantas vezes eu sou o falador da nossa família, eu falo sobre aula que eu dei, aconselhamento, algo que aconteceu no trânsito, blá, 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 blá. Eu saio para lanchar, Davi, sim, eu posso falar também? Claro, eu só queria usar banheiro primeiro, mas como é difícil, quando nós conhecemos alguém pela primeira vez, e queremos deixar uma boa impressão, eu não estou nem prestando atenção ao nome da pessoa, eu estou pensando no que eu vou falar, e 2 segundos depois, qual o nome daquela pessoa? Insensato, só externar o seu interior. Provérbios, o próximo capítulo, responder antes de ouvir, é estutícia e vergonha, não é a vida de Cristo. Algumas sugestões práticas para a comunicação cristocêntrica. À luz de Filipenses 2, mostrar interesse genuíno no que está acontecendo na vida do outro. A minha esposa quase sempre ganha de mim quando nós acordamos e ela fala, como você dormiu? Eu acordei agora com 62 anos, eu só fui para o banheiro 8 vezes durante a noite, foi bom essa noite. Eu não consegui pegar no sono, depois foi bom. E como foi sua noite? Interesse genuíno, como foi o dia do outro, coisa tão simples que Jesus quer fazer. Foi fora da ordem. Cultivar o hábito de conversar em níveis cada vez mais profundos, num contexto de graça, de aceitação. Quando Deus criou Adão e Eva e disse que era muito bom, os dois estavam nus e não se envergonhavam. O pecado mudou tudo isso. Começaram a se esconder, fugir, se cobrir. Em Cristo, Jesus quer derrubar as barreiras. Um casal que sabe a sua identidade em Cristo, nada a perder, nada a ganhar, nada a provar, pode descer, pode baixar aquela máscara dourada, que tenta segurar e não consegue, para deixar o outro dentro do seu mundo. Isso cria uma intimidade, uma amizade conjugal incrível. Mas não pessoas que se sentem ameaçadas, que não sabem viver em Cristo. Alguns hábitos de não interromper conversas, dominar a conversa, falar demais de si mesmo. E o casal pode se ajudar, dando pequenas dicas quanto a isso. Compartilhando o que Deus está fazendo em nossa vida, através do nosso tempo devocional, tempo de oração, de forma formal ou informal. Outra área que ajuda muito a comunicação e que, infelizmente, tantos nunca fazem, mesmo pessoas da igreja. Ora com outras pessoas, grupos de homens, grupo de mulheres, pequeno grupo da igreja, mas nunca ora junto com a esposa.